Olá! No vídeo a seguir vamos tratar sobre as barreiras biogeográficas marinhas. É importante destacar que o seguinte vídeo foi feito para uma disciplina sobre diversificação e biogeografia da biota neotropical, disciplina esta que foi oferecida pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Antes de avançarmos no tema, é importante destacar o que? O que é a biogeografia? A biogeografia é uma área de estudo referente à biologia e geografia que foca em estudar a distribuição espaço-temporal das espécies, ou seja, como as espécies estão distribuídas e evoluem ao longo do tempo no espaço geográfico, entendendo melhor, portanto, onde elas estão e não estão, focando na sua dispersão. Dentro desse ramo de estudo, existem três processos principais que guiam o que vai acontecer. O primeiro a ser destacado é a extinção, no qual as espécies, todos os indivíduos de uma determinada espécie, deixam de existir. Outro processo muito relevante é o processo de dispersão, processo este no qual uma espécie consegue superar uma barreira geográfica, fazendo com que ela aumente sua distribuição e podendo gerar possivelmente novas espécies. Outro ponto importante a ser destacado é a vicariância, no qual surge uma barreira geográfica que divide a distribuição de uma certa população, fazendo com que gere isolamento geográfico e reprodutivo entre elas, o que pode gerar também a formação de duas espécies diferentes. Bom, as barreiras biogeográficas, principalmente para o ambiente terrestre, são amplamente conhecidas, como os exemplos clássicos de grandes corpos d'água que dividem as massas de terra, como por exemplo os oceanos, o rio Amazonas ou o grande rio São Francisco. Outros exemplos extremamente relevantes e clássicos são as variações no relevo, como por exemplo os vistos na Cordilheira dos Andes, aqui para a América do Sul e Latina, e a Cordilheira do Himalaia, que divide a Índia do restante da Ásia. Vamos dar atenção a esse exemplo. Neste caso, existe um pássaro de coloração azul com ampla distribuição da população por toda a área. Entretanto, em determinado momento, surge uma barreira geográfica que divide essa população, segrega ela, formando um núcleo na parte de cima e um núcleo na parte de baixo. Esse isolamento geográfico e reprodutivo, ao passar das gerações ao longo das gerações, faz com que diferentes características sejam selecionadas para essas duas populações, de modo que isso promove a formação de duas espécies, as quais são evidenciadas no esquema pela cor verde na população de cima, nos pássaros verdes, e pela cor vermelha nos pássaros vermelhos destacados abaixo. Isso é um exemplo clássico de vicariância, que vai gerar a formação de duas novas espécies a partir do isolamento da população com uma barreira geográfica. Mas e no mar? Como que ocorre esse isolamento? O que impede que, por exemplo, os peixes tenham distribuição cosmopolita, ou seja, estejam distribuídos amplamente por todo o globo? Uma vez que os oceanos são interconectados e banham todos os continentes, não tendo visível separação entre eles. Então, como podem existir as barreiras no mar? Um fator de extrema importância para entender como as barreiras biogeográficas atuam no mar é a questão da deriva continental, uma vez que o histórico das massas de água é super importante para entender como esses corpos se comportam hoje. Ao longo da deriva continental, as massas de terra se locomoveram, ocorrendo junções e separações. Nesse caso, os diferentes corpos d'água formados também tiveram seu histórico e suas características alteradas, de modo que a idade dos diferentes oceanos formados reflete até hoje, tendo oceanos que são mais antigos e mais recentes, muito graças à questão da deriva continental ao longo das eras. Um exemplo claro do impacto das barreiras formadas ao longo da deriva continental está na barreira do Istmo do Panamá. Barreira física essa que surgiu há aproximadamente 2,8 milhões de anos e dividiu a província do Caribe do período terciário, separando o oeste do Atlântico e o leste do Pacífico, formando ecossistemas diferentes, inclusive na fauna presente, com diferentes crustáceos, diferentes moluscos e diferentes peixes associados a cada uma dessas regiões.
Outro exemplo importante de ser citado é a da barreira do leste do Oceano Pacífico, a qual se caracteriza principalmente pela sua profundidade e extensão da separação entre as costas. Tal barreira foi inicialmente proposta por Darwin e comprovada desde então. A separação entre as duas costas é de cerca de 5.000 a 8.000 quilômetros, com profundidade média de 4 quilômetros nesse trecho. Um destaque é que especialmente as espécies termófilas são afetadas, espécies estas que têm o ótimo fisiológico em altas temperaturas, de modo que apenas 4% das espécies de corais e 2% de espécies de equinodermos estão presentes em ambos os lados da barreira, o que aponta a grande importância da barreira na separação do ambiente oceânico. Existem também barreiras fisiológicas que limitam a distribuição irrestrita dos organismos pelo globo. Um exemplo clássico está na salinidade, a qual pode ser vista na barreira amazônica. A barreira amazônica é constituída pela pluma Amazonas-Orinoco e existe há aproximadamente 10 milhões de anos. Esta é uma barreira costeira formada pelas descargas de água doce e os sedimentos do rio Amazonas e Orinoco, as quais se espalham ao longo de 2.300 quilômetros da costa nordeste da América do Sul. Essas vazões mudam drasticamente as propriedades físico-químicas das águas costeiras na área. Uma camada espessa de cerca de 30 metros de profundidade fica turva e com baixa salinidade, o que reduz efetivamente a conectividade das populações do norte e do sul de muitos organismos marinhos costeiros. Outra importante barreira fisiológica para os organismos é a temperatura. Um exemplo notório disto se dá na barreira de Benguela, no qual o sistema de ressurgência da corrente de Benguela, uma das 4 principais regiões de ressurgência do mundo, existe ao longo da fronteira oriental da bacia do Atlântico Sul, desde o Cabo das Agulhas até aproximadamente a Namíbia. Em um estudo na barreira de Benguela, foi demonstrado que a combinação de uma barreira hidrodinâmica superficial e uma barreira térmica subterrânea podem limitar o transporte do plâncton de peixes do sul para o norte de Benguela, uma vez que os peixes têm especificidades e condições fisiológicas ótimas para cada condição. E essa diferença drástica de temperatura entre uma corrente e outra faz com que os organismos não consigam adentrar a área. Existem também barreiras verticais que impedem a livre locomoção dos organismos. Desse modo, eu destaco que a luz do Sol possui duas importantes funções para o ecossistema marinho. Primeiro, ela fornece energia luminosa para os seres que realizam fotossíntese, mantendo a produção primária. Mas, em segundo ponto, o Sol também esquenta as águas. A luz solar somente consegue penetrar uma pequena profundidade do mar, caracterizando a zona fótica, local esse que irá abrigar os organismos fotossintetizantes. Abaixo da zona fótica está a zona afótica, que possui baixa ou nenhuma presença de luz, impedindo a existência de fotossintetizantes, o que impacta a composição da cadeia trófica. Além disso, o Sol somente consegue esquentar uma camada superficial do oceano, devido à dinâmica dos fluidos. Massas quentes tendem a ter uma densidade menor, e por isso ficam na parte superficial, enquanto que as águas frias vão para o fundo. Então, os primeiros metros de profundidade do mar serão quentes, e num determinado ponto haverá uma queda brusca de temperatura, podendo chegar próximo dos 0 graus, o que se apresenta como uma notável barreira ecofisiológica para os organismos. Finalizando a nossa jornada através das barreiras biogeográficas, é crucial lembrar que o estudo e a preservação dos oceanos são fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Ainda existem inúmeros avanços a serem realizados na área. Convidamos você a se juntar a nós na proteção dos oceanos e no apoio à pesquisa científica. Juntos, podemos garantir um futuro sustentável para nós e para os oceanos. Para mais informações, visite nossas fontes recomendadas na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e muito obrigado.